Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje a gente vai falar sobre Crônicas de Nárnia e as duas primeiras crônicas, se a gente for levar em consideração a ordem cronológica da história, tá? Porque elas tiveram uma ordem diferente na sua ordem de publicação. A gente vai falar um pouquinho então sobre o Sobrinho do Mago, que é a primeira crônica, porque o vídeo que eu tinha no canal não estava legal, eu tive que retirar. Em seguida a gente vai falar um pouquinho sobre o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é a segunda crônica e é a primeira em ordem de publicação. Vamos lá então. Sobrinho do Mago, né, o livro na ordem cronológica. E a gente tem aqui então o quê? A criação de Nárnia, tá? Quem é esse sobrinho e quem é esse mago? O sobrinho, no caso, é o Dígore. Ele vai para casa desse tio, já que o pai estava em viagem e a mãe também estava um pouco adoentada. Ele vai para casa desses tios e lá ele conhece a Polly. E em uma das brincadeiras que eles fazem lá, pensa que nessa cidade a gente tem casas germinadas lá em Londres. Então tem acesso de uma casa para outra. E nessa brincadeira eles vão se deparar com um quarto que eles não poderiam entrar e eles acabam descobrindo lá que se trata do escritório do tio, né, do tio André. E ao entrar nesse escritório, o tio André tem lá uma caixa esquisita com uns anéis de cores diferentes, amarelo e verde, da qual ele explica que vem de uma região antiga perdida de Atlântida, e de qual esses anéis levam a um lugar diferente. Se você coloca um anel, vai levar, se você coloca um outro anel, ele vai buscar. Então, já que os meninos estavam ali, né, ele vai fazer o quê? Vai fazer um teste com eles. E aí a Polly coloca um dos anéis e some. Em seguida, né, o Dígore vai colocar um dos anéis, mas no sentido de buscar. E eles vão cair dentro de um local chamado bosque. O bosque que tinha algumas árvores e tinha algumas poças, e da qual eles estão ali, em primeiro momento eles não vão lembrar de quem, por que eles estavam ali, quem eles eram, né? Eles não vão se reconhecer. Aos poucos a memória vem e eles vão retomando a consciência do porquê e como eles foram parar dentro daquele bosque, né? Que é o bosque entre mundos. Então eles tomaram ciência de que o anel amarelo levava para um mundo diferente ao pular numa daquelas poças que tinha ali naquele bosque, e o anel verde ele não levava necessariamente para casa. O anel verde ele queria sair daquele mundo. Então pulando com o anel verde dentro daquelas poças ali, eles iam ser levados para qualquer mundo, e foi de fato o que aconteceu. Eles foram parar no mundo chamado Charn. E esse mundo era bem acinzentado, bem diferentão, tinha algumas estátuas esquisitas de pessoas que depois eles foram dando conta que eram reis. E ali, nesse mundo de Charn, tinha um sino e um martelo, em que eles ficaram meio que tentados a descobrir do porquê estavam aqueles dois objetos ali e se podiam tocar, seguido do seguinte bilhete: ousado aventureiro, decida uma vez. Faça o sino vibrar e aguarde o perigo, ou acabe louco de tanto pensar. Se eu tivesse tocado, o que teria acontecido? É uma tentação. Ou passavam despercebidos daquele sino e iam ficar pensando, e se a gente tivesse tocado, o que teria acontecido? Ou toca o sino e ali lidar com as consequências, e foi o que de fato aconteceu. O Dígore foi lá, tocou o sino, e desde então a gente conhece a Rainha Jades. A Rainha Jades toda, né, pomposa, lidando ali com os próprios poderes, e aos poucos eles foram percebendo que não era uma boa pessoa, tinham que sair logo daquele mundo ali de Charm. E aí eles colocam os anéis, voltam para o Bosque Entre Mundos, só que a rainha consegue ali e também junto com eles, né, ao tocar um dos dois meninos ali. Eles vão parar em Londres e a rainha acaba indo junto. E em Londres ela apronta todas. Ela conhece o tio André, que ela pensava que era um mago poderoso, né, aquela coisa toda, mas descobre que não era nada disso. E aí lá em Londres ela faz de tudo para tentar ali impor a sua força, inclusive apronta nas ruas. E quando eles tentam trazer ela de volta para o Bosque Entre Mundos, é tanta bagunça que eles acabam trazendo junto um cocheiro, o seu cavalo e um poste da qual ela estava agarrada. E quando eles trazem de volta para o bosque Entre Mundos, eles não acabam caindo nesse bosque, mas pelo contrário, acabam caindo dentro de um vazio, um, um preto, uma escuridão da qual não se via nada e não se ouvia nada. E aí, diante daquela escuridão, né, daquele breu todo, né, eles começam a ouvir uma voz. E essa voz, ela está cantando uma canção. E aí diz assim: no escuro, finalmente, alguma coisa começava a acontecer. Uma voz cantava, muito longe. Nem mesmo era possível precisar a direção de onde vinha. Parecia vir de todas as direções. E Dígore começou a pensar que vinha do mundo da terra, do fundo da terra.
Certas notas pareciam a voz da própria terra. O canto não tinha palavras, nem chegava a ser um canto. De qualquer forma, era o mais belo som que já se ouvia. Esse tom foi ecoando cada vez mais. As crianças começaram a gostar daquilo, até o próprio cavalo começava a gostar. Quem não estava nem afim de ouvir aquela canção e, pelo contrário, estava cada vez mais temerosa, era a rainha Jades. E aí, claro, quem estava cantando aquela canção? Aslan. Aí a figura do leão apareceu, né? Era um leão enorme, peludo e luminoso, e ele estava de frente para o sol que nascia. Com a boca aberta em pleno canto, ali estava ele, a menos de 300 metros de distância. Então, com a canção, Nárnia foi criando-se a terra, criando-se o bosque, os céus, inclusive até mesmo os animais, né? Que aqui em Nárnia eles falam. A rainha então foge daquele espaço ali, né, quando é criado, já que ela tenta ali acabar com o Aslan, mas não dá certo. Ela lança ali o poste acaba virando o poste que a gente conhece, né, o leão feiticeiro guarda-roupa. E quando ela foge dali, o Aslan pergunta pro Diggory, né, o que aconteceu, quem trouxe o mal para Nárnia. Mas ele já sabia da resposta, obviamente, né? Ele fez uma pergunta ali, mas ele já sabia. Aí o Diggory assume que de fato trouxe, né, libertou a rainha Jades. E aí o que ele faz? Ele pensa assim: então já que você trouxe, para meio que se redimir daquele pecado aqui, né, o pecado inicial das coisas, ele vá até a árvore onde todo o conhecimento está reunido e pegue um fruto, que é uma maçã dourada. E nesse fruto, há de trazer até ele. E é claro que diante de tudo isso que ele vai ter que fazer, ele vai ter que lidar com o quê? Com a tentação. Porque quando ele vai até essa árvore, vai ele, a Polly e o cavalo, que chama-se Morango, e aqui agora ele está falando. Chegando lá, ele dá de cara com a rainha Jades, né? E a rainha, de tanto comer aquele fruto, ela ficou poderosa, ela ficou extremamente branca, né? A feiticeira branca do Segunda Crônica. E aí ela começa a tentar ele, né? Falar, ó, você pode levar esse fruto ali para sua mãe, que já que está doente, ele ser todo detentor de conhecimento, né? E ele não, ele ali, diante de toda essa provocação, né, que ele está recebendo da feiticeira, ele pega o fruto e consegue levar de volta para o Aslan. Ele leva o fruto de volta para o Aslan, e pede para que ele semeie aquele fruto ali naquela terra, né? Então ele faz isso, vai semear. E aí é óbvio que Aslan também vai perceber sobre a questão da mãe dele, do Diggory, que ela está doente, enfim. E ele fala, não, leve um fruto para sua terra e dê para sua mãe. E o que ele faz? Ele leva o fruto para Londres novamente, e faz com que a mãe dele, né, seja curada ali do enfermo do qual ela estava. E com os frutos, né, as sementes daquela maçã dourada, ele planta e nasce uma árvore. Essa árvore que venta ali, sem vento inclusive, e que dessa árvore vai se originar o quê? O guarda-roupa que a gente vê na Segunda Crônica. Tem um momento que o Diggory vai chegar pro Aslan e vai falar para ele, ó, mas a rainha Jades comeu do fruto, né? Então ela vai ficar sempre jovem, poderosa, enfim. Aí o Aslan concorda com ele. Infelizmente, ficará sempre jovem e tudo ou mais. As coisas funcionam de acordo com o que são. Ela possui o poder e a perenidade de uma deusa. Mas a eternidade com o coração mau é a perenidade da desgraça. Todos conquistam o que desejam, mas nem sempre se satisfazem com isso. Eu acho essa frase muito boa. Aí ele começa. Eu mesmo quase comi uma maçã, diz o Diggory. O fruto sempre age, filho, mas não age no sentido da felicidade para aqueles que o arrancam em causa própria. Se um narniano roubasse o fruto e aqui o plantasse, protegeria Nárnia. Mas transformaria esse país em um império poderoso e cruel como Charn. E a feiticeira procurou tentá-lo de outro modo, não é, meu filho? E aí foi quando ela fala, né, da questão da mãe do Diggory, tentou pegar num ponto mais pessoal da parte dele. Inclusive o cocheiro que está ali em Nárnia, né, ele é um humano também. E aí ele fica em Nárnia, e aí ele pede só pro Aslan trazer a esposa dele de volta, então ele se torna o primeiro rei e rainha de Nárnia, né? Eu achei isso bem interessante. E assim então a gente começa o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, né? Anos se passaram, a gente sabe então que o Diggory, ele se tornou o professor Kirk. Ele mora sozinho dentro de uma casa com algumas governantas, alguns empregados, e ele recebe a visita, né, a estadia, na verdade, dos 4 irmãos, né, da Lúcia, do Edmundo, da Suzana e do Pedro, já que a gente está agora se falando de uma Londres entre guerras. E aí eles estão ali brincando, tentando achar um espaço naquela casa ali para fazer alguma coisa, já que não estão na casa deles. E eles fazem o quê? Vamos brincar de esconde-esconde.
E nesse de brincar de esconde-esconde, a Lúcia, que é a mais novinha, ela entra dentro do guarda-roupa para se esconder. Só que aquele guarda-roupa, como eu falei, né, ele veio de quem? Do fruto da Nárnia, então tem propriedades mágicas. E então, ao entrar dentro ali, ela vai cada vez mais indo para o fundo e quando ela vai chegando no fundo, esse guarda-roupa não tem fim. E ela vai se dar o quê? Num local, um bosque. E esse bosque está completamente tomado por neve. E ela vai se deparar pelo quê? Pelo ermo do lampião, aquele, né, que ele foi plantado ali quando a rainha Jades fugiu. E aí ela vai se deparar com esse bosque totalmente aberto. E ao caminhar, ela vai se dar de cara com o Sr. Taminas, que é um fauno. E ele o convida para ir na sua casa, toma um chá, ele fala sobre que aquilo ali é Nárnia, e ela fica totalmente encantada. Só que aí ele fala que aquela neve, né, encantada que toma toda a situação ali foi criada pela feiticeira branca e que ela meio que é uma figura autoritária daquela região. Ele também pensa um pouquinho antes mesmo de denunciar a figura da Lúcia para a feiticeira. A Lúcia pede que isso não aconteça, porque tem ali a lenda dos filhos e filhas de Eva e os filhos de Adão, né? E o Sr. Terminus ali, claro, não vai denunciar a Lúcia. Ela volta para Londres, fala para os irmãos, né, sobre o acontecimento que teve. Os irmãos não acreditam nela, obviamente, acham que ela tá ali brincando, porque ela é mais nova, né? O Edmundo, pelo contrário, ele entra bem dentro do guarda-roupa e quando o Edmundo entra, ele também vai parar em Nárnia, só que ele se dá de cara com a feiticeira branca. E aí a feiticeira branca vai perceber que ele sim é um filho de Adão. Vai perguntar, você tem mais irmãos? Ele fala que sim, né? E aí ela fica tentada. Ela fica fala, tá, ó, vou te oferecer aqui uns doces, em troca você traz seus irmãos para cá. Óbvio que isso seria uma ameaça para ela, né? Então ela vai fazer ali alguma coisa para lidar com isso. E aí, beleza. O Edmundo, sabendo da existência de Nárnia, ainda fala para os irmãos que aquilo que a Lúcia falou, enfim, não era 100% verdade. Os irmãos só vão se dar conta que, sim, existia uma passagem secreta dentro do guarda-roupa quando os quatro entram dentro do guarda-roupa. E aí eles descobrem que, sim, a Lúcia estava falando a verdade, que o Edmundo, por mais que sabia da verdade, acabou não falando. Os quatro adentrando ali, eles vão se dar com a família de castores, da qual, né, acolhe eles, vão explicar sobre a questão de Nárnia, sobre mais uma vez a neve, o Sr. Terminus, que foi capturado pela rainha feiticeira branca, e nessa reunião, o Edmundo, pensando no manjar, no doce que ele receberia, né, já que todos os irmãos estavam em Nárnia, vai atrás da feiticeira branca e não deu bom. A feiticeira, né, posta ali, então, revela o seu lado maléfico, o prende e pede para ele levar ela até os irmãos. E aí, claro, os castores vão ficar meio que em alerta, fala para os irmãos sobre o que está acontecendo e resolve procurar Aslan. E nisso que eles estão ali procurando por Aslan, eles vão percebendo que a neve ali já começa a se dissipar, os verdes já começam a aparecer mais um pouco. Eles se deparam com o Papai Noel, inclusive na história, né, que dá alguns presentes ali para eles. A Lúcia ganha como se fosse uma garrafinha com uma bebida que cura, né? A Susana ganha o seu arco e flecha, o Pedro ganha um escudo e o Edmundo, né, depois, obviamente, tem suas espadas. Eles vão ali se deparar com Aslan, e quando ali Aslan tá falando sobre, né, cair para Vel, que é onde o castelo onde eles vão reinar, se tornarão os reis e rainhas de Nárnia, eles são atacados por lobos da rainha, né, onde o Pedro ele vai confrontá-los e a primeira aventura de Pedro. Eles sabem então que Edmundo está assim com a rainha e isso precisa mudar, eles precisam chegar até ele. Eles encontram o Edmundo então, que estava prestes a ser executado ali pela feiticeira, né? Só que a feiticeira pede um salvo-conduto para Aslan e ela vai falar que sim, temos um traidor ali. O traidor seria quem? O Edmundo. E se tratando das leis de Nárnia, o traidor teria que ser executado. Então teria que ser abatido na mesa de pedra. O Aslan então conversa com elas a sós, decide então deixar o Edmundo livre, né, ali no acampamento, e em meio à noite, a Susana e a Lúcia percebem que o Aslan está saindo, e ele está indo em direção à mesa de pedra, e o Aslan pede então que ele deixa elas acompanharem ele, né, já que elas estão ali seguindo, só que ele fala assim, olha, eu vou deixar vocês me seguirem junto comigo, na verdade,
mas quando eu falar para vocês pararem, vocês parem. E aí eles seguem com ela. E quando ele pede para parar, elas ficam só observando o que vai acontecer. O Aslan vai em direção então da feiticeira branca e seus capangas. E aí o que acontece? Quem é então abatido dentro da mesa de pedra é o próprio Aslan. As meninas obviamente ficam totalmente tristes e tal, não estavam vendo, não estavam acreditando no que estava acontecendo. Obviamente, a batalha final ali e o Aslan aparece, né? E ele comenta que, por mais que a rainha esteja ciente das leis que tem que ser regidos, da qual, por exemplo, ela falou, né, da traição do Edmundo, ela não conhece algumas outras leis mais antigas que ela. Ele comenta, ó, explico, a feiticeira pode conhecer a magia profunda, mas não sabe que há outra magia ainda mais profunda. O que ela sabe não vai além da aurora do tempo. Mas se tivesse sido capaz de ver um pouco mais longe, de penetrar na escuridão e no silêncio que reinam antes da aurora do tempo, teria aprendido outro sortilégio. Saberia que, se uma vítima voluntária inocente de traição fosse executada no lugar de um traidor, a mesa estalaria e a própria morte começaria a andar para trás. E agora? Aí ela começa, e agora? Ah, criança, já me sinto mais forte. Vamos ver uma coisa se vocês são capazes de me pegar. E obviamente aí o Alan fala isso para as crianças, elas ficam totalmente felizes do que aconteceu e tal. A batalha final, e a rainha obviamente se dá mal nessa batalha. Eles são coroados reis e rainhas de Nárnia e passa-se o tempo, enfim, muito, muito, muito tempo. E quando eles estão bem mais velhos já, eles estão andando pelo bosque, eles vão se deparar com o quê? Com o poste. E aí o que acontece? Eles vão ali adentrando aquele espaço da qual eles vão achando muito familiar e eles se deparam então dentro do guarda-roupa, mais uma vez em Londres. Eles percebem que o tempo que eles passaram dentro de Nárnia, passaram-se anos, eles estavam extremamente já adultos, enfim. Não se passou quase um minuto em Nárnia, aliás, em Londres, na realidade. Eles vão atrás do professor Kirk, né? E eles falam o que acontece. E realmente o professor também acredita nele, porque ele já teve em Nárnia, né, gente? E aí eles falam, ó, não, o professor diz, não, realmente, não creio que vale a pena entrar pelo guarda-roupa para procurar casacos, os casacos. Por esse caminho nunca mais irão a Nárnia. Nem os casacos serviriam para muita coisa agora, hein? Que tem isso. É claro que um dia vocês voltarão a Nárnia. Quem é coroado rei em Nárnia sempre será rei em Nárnia. Mas não tentem seguir o mesmo caminho duas vezes. Na verdade, vocês nem devem fazer coisa alguma para voltar a Nárnia. Nárnia acontece. Quando menos esperarem, pode acontecer. E não fale muito sobre o que aconteceu, mesmo entre vocês. Sobretudo, não digam nada aos outros, a não ser se descobrirem que eles próprios visitaram países do mesmo gênero. O que? Como irão saber? Ora, ora. Não é nada difícil, não se incomodem. Coisas que as pessoas dizem até pelo olhar, lá se foi o segredo. Abram bem os olhos, céus. O que é que estão ensinando as crianças na escola? E o autor termina. E chegamos ao fim das aventuras do guarda-roupa, mas se o professor tinha razão, as aventuras em Nárnia estão apenas começando. Interessante, né? Porque no Sobrinho do Mago a gente tem um mito da criação, né? Se na própria Bíblia, né? Que a gente tem a grande referência aqui sobre a religião cristã, na própria Bíblia a gente tem a palavra de Deus como o verbo, aqui a gente tem uns como a voz. E o Aslan seria esse emissário, né, da qual a gente pode se assemelhar a Jesus Cristo, que também padeceu para salvar as pessoas, e o Aslan também se voluntariou, né, no lugar do Edmundo para salvá-lo, e enfim, se redimiu ali. E temos a figura das crianças, cada uma trazendo ali uma característica bem específica, e se perceberam também que quanto mais criança, mais jovem, né, elas tendem a acreditar mais, porque Pedro e Susana, como os irmãos mais velhos, ficaram um pouco relutantes em acreditar que aquilo que estava acontecendo dentro do guarda-roupa era verdade. A gente tem Nárnia como a criação fosse um jardim do Éden, né? A figura da Jades como a cobra tentadora que vai ali tentar a todo custo te incentivar a fazer uma coisa que não é legal. Enfim, fica a dica, né, de quem quer se aventurar aqui nas Crônicas de Nárnia. São escritos que não é difícil de ler, o público-alvo é um público infanto-juvenil ali. Tem sim essas simbologias cristãs, mas isso não atrapalha nem um pouco a leitura das histórias, tá?
E você consegue ler essas crônicas aqui num dia, se você sentar ali para pegar para ler mesmo, num dia você consegue ler tudo isso daqui. Fica a dica, é óbvio que aí vai da pessoa, se vai querer ler em ordem cronológica, como eu falei aqui, ou em ordem de lançamento. No caso aqui, o Leão, a Feiticeira, o Guarda-Roupa se trata, né, do primeiro livro publicado, e o Sobrinho do Mago, se eu não me engano, é um dos penúltimo livro publicado, né, que onde ele vai... Eu acho meio estranho você ler tudo, depois você vai ter que voltar um pouquinho. É mais fácil ler tudo assim, em ordem cronológica, bonitinho, né, para você saber as ordens, os acontecimentos dos fatos, né. Fica a dica então, assim que eu acabar os próximos, eu já acabei o Cavalo Feminino, que é a próxima crônica depois dessa daqui, e logo mais eu trago o vídeo também, que eu já comecei a ler, estou na metade ali do Príncipe Caspian. Então, se você gostou, curta, se inscreva no canal e até o próximo vídeo sobre as Crônicas de Nárnia.